Vou falar agora sobre a ufologia, que primordialmente para que consigamos chegar na profundidade, né, do que se tem que aprender literalmente, ou reaprendermos novamente o que é de fato a nossa real essência de vida, de onde nós viemos, quem nos colocou aqui, o que de fato aconteceu, como funciona, já que uma vez nós descobrimos e estamos descobrindo, né, de onde realmente de fato nós viemos, que nós fomos geneticamente modificados pelos Anunnaki, que na etimologia da palavra sumeriana significa aqueles que dos céus vieram ou dos céus desceram, que supostamente foi a tradução das tabuletas de argila, que erroneamente muitas pessoas dizem que foi Zacarias Sitchin que traduziu, sendo que na verdade ele apenas confirmou, ele fez a leitura e confirmou, porque ele entendia da linguagem suméria, né? Sumeriana, dos acádios. Ele era um professor, era filósofo, e para quem não sabe quem é Zacarias Sitchin, foi o escritor do livro O Livro Perdido de Enki e vários outros trabalhos aí que ele andou fazendo. E independente do que ele foi ou deixou de ser, tem ali uma real essência de verdade, né? E que as tabuletas de argila são uma prova mais fidedigna, é um achado arqueológico mais antigo do que a Bíblia. Para se ter uma ideia, alguns dizem que os sumérios é datado de 3.600 anos atrás. Só que na verdade existem cientistas aí que afirmam que há mais de 6.000 anos atrás essa contundente real história, e que existem as tabuletas de argila com letras cuneiforme que foram encontradas na beira do Mar Morto em uma caverninha lá, entende? Mas para que a gente chegue nesse denominador final é necessário que nós falamos da ufologia atual e da ufologia de 1947 para cá, por exemplo. Né? Porque é através da ufologia que nós conseguimos, de certa forma, discernir o que de fato são esses que eles denominam, né, de fenômenos, que na verdade não tem nada a ver com fenômenos, né? São fatos contundentes e que acontecem constantemente em todo o globo terrestre, com várias pessoas de várias etnias, língua, classe, cor, e eles não escolhem as pessoas para estarem fazendo um contato, seja ele um contato físico de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau ou não, que é ufologia, na verdade. A ufologia é o termo que se utiliza para definir pesquisas e coletas de dados sobre o fenômeno, que eles têm o hábito de chamar de fenômeno, mas como eu disse anteriormente, não tem nada de fenômeno, é uma coisa real, mesmo porque os Anunnaki, ou aqueles que dos céus vieram e desceram, eles estão aqui desde os primórdios. Se a nossa civilização terrestre, da crosta terrestre existe, é devido aos irmãos das estrelas, ou os Anunnaki, como você queira chamar, ou os OVNIs, os aliens. Mas tem uma diversidade em relação a cada específico nome desse. Por exemplo, Anunnaki são aqueles que dos céus vieram ou desceram, não é uma raça específica, né? Então, eu prefiro chamar de Anunnaki, porque, como eu já disse, ela na tradução significa aqueles que dos céus vieram. Então, pode ser qualquer raça. Agora, quando você especifica de Nibiru, por exemplo, aí você já está especificando os Anunnaki do planeta Nibiru, ou os Pleiades. Então, pesquisa e coleta de dados sobre o fenômeno, que eles chamam de fenômeno, conhecido como objeto voador não identificado, que tem a sigla OVNI em português, ou UFO, que significa
Unidentified Flying Objects. Os OVNIs, que desde 1947 ficaram popularmente conhecidos como discos voadores, continuam, mais uma vez a palavra fenômeno, constituem, na verdade, um fenômeno intrigante. Centenas de milhares de pessoas em todas as partes do mundo alguma vez já viram algo estranho nos céus que não pode ser explicado como sendo uma aeronave terrestre ou fenômeno natural conhecido. Milhares de fotografias desses objetos já foram e estão sendo feitas. Outros tanto de filmes também já registraram essa presença. Então existem vários filmes, vídeos, como vocês plausivelmente podem ver aí na internet. Os youtubers, os canais de ufologia, né, como é o caso do nosso grupo Anunnaki Astronautas, do canal Anunnaki Astronautas, que está sempre mencionando esse tema. Estamos sempre abordando esse tema, né? Então, de filmagem que já se tem registro, fora o que as Forças Armadas têm no mundo inteiro. A Área 51 então nem se fala, né, brother? Uma série de fenômenos, né, que eles supostamente chamam aí, e que vêm sendo registrados. Essa presença que também é evidente em desenhos de tribos indígenas, que é mais um sinal de que eles sempre estiveram aqui. Os xamãs, como são chamados, eles têm muito mais contato com os irmãos das estrelas do que qualquer outra pessoa. O xamanismo é só você pesquisar e vocês vão ver. E isso é muito comum entre as tribos indígenas, em cavernas também, porque os indígenas geralmente deixam desenhados lá há milhões de anos, né? Bom, mais que a simples presença de objetos estranhos nos céus, ora captados pelos radares, ora não, pelas pessoas com câmeras, como é o meu caso, o nosso caso aí de muita gente que está aí nos assistindo agora. A ufologia constantemente se depara com relatos de testemunhas que dizem terem sido levadas para dentro de supostas naves extraterrestres ou manterem algum contato com seres alienígenas. Então, meus amados, é bom ressaltar, como eu disse no vídeo anterior do caso do Bruno, né, lá do Acre, da qual é um fato que para mim é contundente. Eu não vejo nada demais naquilo ali, eu não vejo nada de errado ali, tá? Mas como as pessoas têm essa descendência dos Anunnaki, né? Então o caso do Bruno, que na verdade ele se espelhou no Bruno Giordano, né, o italiano lá que morreu queimado pela Inquisição em 1600, no ano 1600, né? Ele já sabia de tudo isso, como vários outros, Akhenaton, até mesmo Nikola Tesla. Ou seja, não é de hoje que os irmãos das estrelas estão aí. E aí tem essa miscigenação com a espiritualidade, porque as pessoas que são canalizadas, elas têm essa sensibilidade, né? Então, quer dizer, virou esse mix. A religião também, até mesmo o cristianismo fala sobre a ufologia, bem sutilmente, mas fala. Então a ufologia ela está miscigenada com todo o conteúdo, em todas as religiões, em todas as pessoas. A ufologia, como é bem resumida, mas que os ufólogos têm o trabalho de divulgar, né, gratuitamente, de explanar. Infelizmente, nós, em todas as áreas, não seria diferente na ufologia. Tem também as pessoas que querem monopolizar, que querem comercializar literalmente a ufologia, para que venha se vender revistas. Infelizmente, nós estamos num sistema marxista. O que é marxismo, que eu sempre falo? O Karl Marx, ele está sempre dos dois lados, é uma dualidade, e que da qual nunca resolveu o problema socioeconômico da sociedade do planeta. Então, esse filósofo, né, Karl Marx, ele criou esse sistema, mas na verdade ele não funciona. Então,
ele está entranhado em todo o sistema monetário, em todas as políticas, mas as brechas são tão grandes, e também a infiltração do egocentrismo da humanidade, que é justamente sobre isso que nós estamos falando em relação à ufologia, e em qualquer outra área vai existir isso até o dia que nós realmente formos descontaminados com o DNA. No nosso DNA nos faz sermos indiferentes, de querermos tudo para si mesmo. Infelizmente, há essa divisão, há esse egocentrismo no meio da ufologia hoje, no meio da espiritualidade, em todas as religiões, está envolvido, está mergulhado, estamos mergulhados nessa situação lamentável que nos divide e nos separa, dando atenção a somente um grupo pequeno de pessoas que usurpam literalmente, e que os demais são descredibilizados por, às vezes, não ter muito tempo de contato, por ser uma pessoa simples, por não ser uma pessoa conhecida, e etc. São vários fatores que, lamentavelmente, dificultam o desenvolvimento de qualquer coisa no planeta Terra. Isso é muito triste, lamentável, mas nós temos que seguir em frente, né, brother? Here we go, vamos que vamos. Quero dizer para vocês que os irmãos das estrelas, eles não se sentem de forma alguma, algumas raças, claro, aliás, a maioria das raças, não se sentem compromissadas com um grupo específico de ufólogos para ir lá e dar a notícia para ele e sair para ele, não. Não é assim que funciona. Então eu vejo a maioria das pessoas buscando, literalmente, as informações de uma fonte só, e esperando em uma fonte só. E essa fonte geralmente ela é ligada ao governo, às mídias sensacionalistas, que infelizmente é a maioria. Então, literalmente, infelizmente, nós estamos vivendo e sempre vivemos em um sistema marxista, desigual, e que tentam sempre manipular, porque essa é a característica da raça humana, que tem aí essa miscigenação de DNA de seres egocêntricos, e que infelizmente isso está não só na ufologia, como em todas as áreas, em todas as religiões. Então, o que nós devemos fazer é de pararmos de seguir, literalmente, gurus, até mesmo Chauzito, porque eu não quero ser líder de nada. Você é líder de você mesmo, certo? O meu objetivo aqui é apenas de divulgar para o despertar da consciência e de fazermos amigos, de sermos amigos e constantemente estarmos aí divulgando e compartilhando informações. Então, infelizmente, a ufologia chegou a esse ponto, a espiritualidade também virou um mercantilismo literal. E isso sempre foi assim, né? As pessoas sempre têm essa tendência de, quando chega lá no topo, que acha que é o cara e começa, sabe? Entendeu? Às vezes fica aquele marasmo, não tem nada para falar. Em alguns momentos a pessoa, eu não estou aqui afirmando nada, mas às vezes pode acontecer de a pessoa até querer inventar história para continuar vendendo e gerar dinheiro para movimentar o negócio, né? Porque é muito grande. Então, brother, o que nós temos que fazer é olharmos para dentro de nós mesmos, entende? Eu, por exemplo, até não acho isso muito ruim, não. Tudo tem um limite. Eu sei que nós vivemos em um planeta que se paga para nascer, se paga para viver e se paga para morrer. Tudo aqui é pago, nada é de graça. E é justo que, muitas vezes, tem que levantar um dinheiro, um capital, né? Tem que ter o dinheiro, sim. Mas existem práticas que são demasiadamente exageradas, né? Poxa, não dá. E nessa questão toda, quem sai prejudicado com tudo isso, na verdade, sempre é a população. E principalmente a menos favorecida, que as informações não chegam até elas. Então eu estou começando essa série de vídeos em relação aos Anunnaki, a nossa real essência de vida,
temos que falar primeiramente da ufologia, da espiritualidade, das religiões que estão todas contaminadas e que, infelizmente, pregam e ensinam erroneamente o que todos nós já estamos agora desencadeando uma série de informações com provas arqueológicas, como é o caso das tabuletas de argila sumerianas, né, que são muito mais antigas do que os pergaminhos que supostamente comprovam a veracidade da Bíblia, né? Supostamente a Bíblia foi tirada da Septuaginta, supostamente foi tirada dos pergaminhos da Septuaginta, dos gregos, Constantino e Jerônimo, que literalmente criaram a Bíblia. Eles criaram a Bíblia lá em Constantinopla. E nisso eles tiraram vários livros, vários fragmentos, como eles chamam e autodenominam de os livros apócrifos, que na verdade escondem literalmente aquilo que realmente é contundente em relação à nossa real essência de vida, da nossa existência. Mais precisamente, a Mesopotâmia, que é onde os sumérios, né, e os acádios viviam, no sul do Iraque ali, entende? Então, onde é ali o Jardim do Éden, é ali naquela região, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, que fica lá no sul do Iraque. Por isso é que o Iraque é um lugar muito perseguido, e inclusive eles estão detonando com todos os achados e provas arqueológicas que se encontram lá e que confirmam literalmente, mais ainda, a nossa real essência de vida. Enki, o geneticista Enki, ele pegou lá o DNA do hominídeo daquela época e miscigenou, e acabou surgindo o Adão, supostamente é o Adão. E aí começou a evolução mais rapidamente, né? Supostamente é isso. Então, basicamente, esse resumo tem que se falar da ufologia, porque a ufologia é, como eu bem disse anteriormente, né? A ufologia, que significa Unidentified Flying Object, ou seja, objetos não identificados. E é desde 1947 que ficou popularmente conhecido como discos voadores. Mas existem pinturas de religiosas do passado, da antiguidade aí, que já tinha discos voadores no meio das pinturas, né? Pinturas com o suposto Jesus. Então, quer dizer, isso desde a antiguidade nós sabemos aí da existência dos nossos irmãos das estrelas. Então não existe um monopólio literal, tá? Nós temos que aprender a sermos mais sensíveis e a pesquisar mais o que eles chamam de fenômeno ufológico, mas que na verdade nada mais é que a realidade da essência de vida. E muitas vezes os seres aparecem, eles descem, estacionam suas naves aí na proximidade da sua casa e vão lá dentro da sua casa e você não consegue vê-los, devido à tecnologia que eles têm, também do estado vibracional, que eles têm outra vibração. Eles vivem em outras dimensões, são seres dimensionais e muitas vezes são seres da terceira dimensão mesmo, do nosso orbe aqui, né? Do nosso sistema solar. Mas tem tecnologia que os deixam invisíveis, entende? As naves deles ficam invisíveis. Então, quer dizer, eles não podem interferir na nossa evolução, no nosso livre-arbítrio, a não ser que o todo, né, o verdadeiro Criador, consente em fazer um convite para um contato de 5º grau ou de 6º grau. Aí vai depender da situação de cada um. Então, lamentavelmente, a ufologia, a espiritualidade, todas as religiões estão literalmente fazendo, muitas vezes, criando notícias, né? E as que não criam, eles não têm muito acesso e não conseguem realmente dar credibilidade naquilo, porque são impedidos
porque nós somos controlados, tá? A mídia é controlada, as rádios, toda a mídia em todos os sentidos, inclusive vários assuntos que que se fala na internet, eles utilizam pessoas infiltradas para descredibilizar tudo e todos. Então é necessário que nós saibamos literalmente entender isso e pararmos de ficar aí, seguindo uma fonte só. Nós podemos sim, literalmente, sermos uma fonte. Cada um de nós somos uma fonte, na verdade. Então, cada um de nós temos uma ligação com o universo e também com os irmãos das estrelas. Aquilo que você acha que você viu um fantasma, alguma coisa, já é um fenômeno ufológico, pode-se dizer isso, né? Se é que você gosta desse nome. Porque, para mim, na verdade, você está tendo um contato com os nossos irmãos dimensionais, OVNIs, estelares, extraterrestres, seja lá qual for o nome que você escolher. Então é isso, está tudo interligado e tudo, na verdade, chega à física quântica. E é isso, o recado que eu queria dar, que literalmente nós devemos tomar decisão de nós mesmos, olharmos para dentro de nós mesmos e questionarmos o nosso universo interior, que é as informações estão todas em nossas memórias celulares e no nosso DNA. Entende? Então vamos descalcificar a glândula pineal, vamos descalcificar, desintoxicar os metais pesados do nosso corpo que foram forjados para que nós não consigamos ver literalmente o mundo como ele realmente é. Ok? Mas o mais importante, o primeiro que a gente tem que descalcificar é a mente, para pararmos de sermos induzidos por pessoas mal intencionadas e egocêntricas e que pensam só no mercantilismo, comércio, dinheiro e dinheiro. O egocentrismo tem que ser acabado, mas isso depende de cada um de nós. Então, meus amados, no próximo vídeo eu vou estar aprofundando mais em relação à questão da nossa real essência de vida. Vamos falar sobre porque somos escravos aqui nesse planeta, entendeu? O porquê e se nós temos escolha de sermos escravos ou não. Já digo logo que temos essas duas opções, vai depender de você e é justamente está ligado em você entrar dentro de você. Here we go, gratidão aí, dá o seu like, compartilha. Clica no sininho para que você receba as notificações e está sempre atento aí nos próximos vídeos, ok? Tchau, tchau, gratidão.
I think the public is ready to know, if anyone has visited us, they can accept that and they want it.